E agora, cara, existe a vida alienígena ou não? Isso aí é um outro papo, né? Eu creio que existe. Em que sentido? Aí a gente já tá de madrugada aí quase e já a gente virou a chave aí da psicopatia, né? Já entramos no hospício aí, abriu a porta do hospício, né? Mas o bom é que somos todos malucos, né? Porque tá todo mundo aí curtindo, né, cara? Agora é piração total, né? A audiência não diminui, as pessoas estão interessadíssimas no assunto, então, entendeu? Vambora. E nessa linha, até foi comentado aqui no chat, o aprendiz colocou, mas essas aeronaves não podem ter sido construídas através de uma engenharia reversa obtida de aeronaves alienígenas? Maravilha. Eu acho que é isso. Eu ia falar isso, Sim. né? Porque... Concorda aí com ele. Já escutei bastante, né? Um papo com outros convidados, exatamente isso, né? Sim. Engenharia reversa, né? É isso. E o segredo todo que é mantido é porque o homem teve acesso, né? Porque o homem é o fodão, né? Pô, o homem claro. pegou lá a nave, né? Ele deu um sambaria nos alienígenas. Exatamente. Ele falou, vou fazer a nave melhor que a tua, pô. Porra, você agora é meu prisioneiro. Charrete, pô. Eu tô roubando, exatamente, né? E aí, cara, por onde nós vamos? Então, eu sou cristão, né, pô? Então, os anjos foram criados na Terra, pra mim, que acredito que anjo existe, não. Eles foram criados antes do planeta Terra. Então, anjo não é terrestre, é extraterrestre, nesse sentido. Só que, pô, o anjo não é aquele gordinho com cabelinho encaixado tocando harpa na nuvem, né? Porra, não me conta isso aquele não, cupidozinho, né? Ah, sacanagem. Quebrou a firma, né? Pô, eu achava maneiro, pô. Tu era show de bola, né? Aquilo ali é o cupido, né? Cupido é uma ideia diferente de anjo. Sim. Pô, na Bíblia você tem querubim, serafim, você tem rodas, tem uma série de categorias de anjos. Agora, uma galera desses anjos aí, pela Bíblia, tá? Tô usando a Bíblia como referência, ninguém é obrigado a usar, eu uso, pô. Deixa eu fazer minha interpretação. Sim. Uma galera desse pessoal aí brigou com Deus e saiu fora. Ó, a gente agora vai montar uma rebelião aqui. Só que essa galera, eles, supostamente, eles não têm essa liberdade de ir para onde eles querem a qualquer momento. Então, agora eu já entrei numa teoria de um americano loucaço chamado William Schnoebelen, e esse livro não tem em português, chama Space Invaders, Invasores Espaciais, é o nome até de um videogame famoso, anos 80, né? Ele diz que os anjos caídos, como eles perderam a autorização de Deus para circular no universo livremente, eles estão meio em liberdade condicional, eles precisam usar alguns macetes para conseguir transitar. Esses macetes seriam algumas dessas naves, as naves mais cascudas. Só que dentro dessa tese, eles criaram uns office boyzinhos. Como é que eles fizeram esses office boys? Essas formigas operárias, né? Pegaram o DNA de ser humano, misturaram com o DNA de bicho e criaram os office boyzinhos, que são esses alienígenas baixinho, cabeçudo. Enquanto esses anjos caídos são seres espirituais, mas que podem, dependendo do caso, se materializar, seriam o que os ufólogos chamam de alienígena nórdico. O nórdico são os louros altos, bonitos e tal. Aí esses seriam os top, né? Mas ele tem os peões deles ali, que são os cabeçudinhos. Que é a maioria, né? Os que fazem o serviço de ir na casa dos outros. O Boaventura contou pra gente que acho que é em torno de 70%, 80% são dessas são os cabeçudinhos. Né? Aí, estão passando por aqui agora. Então, esses cabeçudinhos são, teoricamente, seriam seres físicos mesmo. Dá pra dar umas porradas nele. Dá pra dar tiro, paulada, entendeu? Os espirituais seriam um negócio mais complicado. É uma briga espiritual, né? Não dá pra dar tiro num bicho desse. Daria pra você fazer igual aquele filme Ghostbuster lá, o Afterlife, que a Gozer, que é a demônia lá, vem, o cara usa um negócio eletromagnético pra... Ou então aquele... Esqueci o nome daquele negocinho que os caça-fantasmas usam pra puxar os fantasmas pra dentro, que abre uma portinha e suga eles, né? Cumpre o seu papel de nerd aqui na equipe, você teria que usar isso. Eu esqueci o nome do aparelho, maluco. Pô, que ele joga assim, O chat vai falar. Alguém no chat vai... Então, assim, eu acredito que muitas dessas coisas que a gente fala de alienígena, os que eu creio que existem, ou são seres que esses anjos criaram para fazer o serviço sujo ali, e isso envolve quase sempre pegar DNA, sangue das pessoas, célula-tronco, célula reprodutiva, para poder replicar, né, esses funcionários aí.
Ou são esses anjos que aparecem altos e esbeltos e tal. Então, na minha concepção, eu não tenho, apesar de ser professor universitário e tudo, tenho uma certa defesa da minha reputação, eu não tenho pudor nenhum de falar. Eu creio que alienígena existe, mas para mim são seres espirituais por um lado, por outro lado são seres que eles fizeram através de engenharia genética, misturando DNA de ser humano com de lagarto, sei lá, de macaco, de outras coisas. E usa esses bichos como teleguiado, vai lá e pega o DNA daquele maluco ali que a gente tá fazendo uma pesquisa aí. E a permissão de Deus? Como é que fica eu acho a explicação? Deus permite isso, né? Porque aí a gente teria que ir lá no dilúvio. Por que Deus fez o dilúvio? A Bíblia, porque o homem começou a fazer só coisa errada. Não só isso. Tem uma outra coisa estranha que acontecia na época do dilúvio. Tinha gigante na terra. E a Bíblia dá ênfase para isso, né? Gênesis 6 fala... quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas, nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. E logo depois disso, a Bíblia fala que agora meu espírito não contenderá mais com o homem porque ele é carne, o seu pensamento é continuamente mau, então os seus dias serão 120 anos. Então estava acontecendo uma coisa muito estranha ali que alguns interpretam da seguinte forma. Alguns anjos caíram e eles tentaram criar um exército na Terra para dominar o mundo. Mas para isso, o que eles fizeram? Aí já é piração total, tá? Eles manipularam o DNA humano, criaram gigantes e alguns deles se transferiram para dentro desses gigantes para poder funcionar na Terra. Aí você fala, pô, Daniel, é muita viagem. É uma viagem igual do filme Avatar. Quem viu o filme Avatar? No filme Avatar é o contrário, na verdade, né? O filme Avatar, o 1, você entende isso? Aquele Sam Worthington lá, o coronel lá, o capitão, não me lembro qual é a patente. Lembra que ele era cadeirante? Aí, o que eles fizeram? Em vez de ser os alienígenas invadindo a Terra, eram os humanos invadindo o planeta dos alienígenas, ao contrário. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o DNA dos alienígenas e fizeram um corpo híbrido ser humano alienígena, que o cara conseguia pilotar à distância. Só que aí ele virou casaca, né? Ele passou pro time dos alienígenas, que ele achou um alienígena gatinha, né? Falou, pô, vou... E aí pegar essa alienígena gatinha. Menina, né? Sempre tem uma mulher, né, que vai essa alienígena é gatinha, eu vou casar com essa alienígena. Vou ficar por aqui mesmo, né? Porque o cara era cadeirante, ali ele andava, populava, voava, fazia um monte de coisa. Falou, aqui eu tô... E ainda tinha uma gatinha? Ainda tinha uma gatinha pra ele pegar lá. Faz sentido. Aí ele passou pro outro time, né? Só que aí no final do filme, o que acontece? Pô, ele pra pilotar aquele corpo híbrido, e era híbrido com o DNA dele, com o DNA alienígena, ele dependia de uma máquina, né? Só que aí os caras lá do exército lá americano falaram, não, cara, a gente não vai te liberar mais não. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o corpo do cara, o corpo humano dele, botaram junto com o corpo alienígena híbrido e fizeram um ritual em volta de uma árvore, que eles chamavam de árvore da vida, que tem tudo a ver com a Bíblia e com a Cabalá, né? Isso aí que é interessante, aí entra um misticismo judaico. E eles conseguem fazer a transferência da consciência dele, ou da alma, do corpo dele físico cadeirante pro corpo pleno híbrido alienígena, né? Então teria sido isso que a gente vê no filme Avatar, só que em vez do ser humano passando por um corpo híbrido alienígena, seria um anjo descendo por um corpo híbrido, né? Com a permissão. Só que aí o que Deus fez? Pegou esses gigantes e limou todo mundo com o dilúvio, afogou geral. Entendeu? O dilúvio teria sido para matar essa galera. E porque eles não só estavam mexendo no DNA humano, eles estavam mexendo no DNA dos animais e das plantas também. Esse detalhe está no livro de Enoque, não está na Bíblia. Mas na Bíblia você consegue entender um pouco isso. Que eles estavam fabricando seres híbridos. Aí você fala, cara, como é que pode um anjo engravidar uma mulher? E anjo tem espermatozoide, tem órgão reprodutivo. A Bíblia diz que no céu ninguém casa nem se dá em casamento. Como é que é isso? Aí, cara, entra um negócio aí a gente subiu de nível na insanidade aí, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui, cara. O chat é genial. Alguém falou assim, ainda bem que ele avisou que era uma piração. Claro, porque se ele não fala, meu irmão... Eu ia achar que ele ia chamar carrocinha, né? E agora tu me alerta que vai subir o nível? Subir o nível da piração. Queremos ouvir. Então... Quando você estuda as sociedades antigas, um dos principais cultos que eles faziam, e teoricamente fazem ainda hoje, são os cultos de fertilidade. Por quê? O que o cara pedia para os deuses? Pô,
torne a minha horta fértil, pô. Né? A minha horta é minha esposa. Por quê? Se eu não tiver a minha plantação fértil, eu vou morrer de fome. E se minha esposa não tiver filho, não vou ter funcionário pra minha fazenda aqui, pô. Então eu preciso de peão para trabalhar e comida para comer. Então eles pediam pros deuses chuva e fertilidade. Entendeu? Aí entra aqueles símbolos todos da fertilidade. Por exemplo, a pinha. A pinha é um símbolo importante de fertilidade. Você vê aquelas casas que tem uma pinha em cima assim, né? Tem a pinha no muro, no portão. É o quê? Os caras estão, poxa, como se fosse uma ferradura ali pedindo fertilidade, né? Uma simpatia, um amuleto. Outro símbolo de fertilidade, o ovo. E aí entra a questão do... Não só o ovo, né? Mas o coelho também. Porque o coelho é um roedor, ele se reproduz pra caramba, né? Coelho, preá, porquinho da Índia. Isso aí tem filho pra caramba, né? Então muito fértil. Então o coelho, símbolo de fertilidade, o ovo também, a pinha. Você vê todos esses símbolos em Roma, né? Nos templos antigos. E você vê isso naquela revista que tem um coelhinho na Playboy, que tem um símbolo coelhinho. Por que que é? Porque o coelhinho é fértil pra caramba, né? Por causa disso. E entra junto o coelhinho da Páscoa, pô. Que parada é essa do coelhinho da Páscoa que traz ovo de Páscoa se o coelho não bota ovo, pô? De onde que vem isso? Porra. É porque nessa época eram os ritos de busca de fertilidade. Então era o coelho e o ovo. Aí virou um ovo de chocolate que o coelho traz. Você fala, pô, o coelho não bota ovo, pô. Era porque era uma época de festa de pedir fertilidade. Sim. Agora, como é que eram essas festas? Essas festas eram bacanas, né? Aí entrou as bacanalhas, né? Os bacanais. Uhum. Como é que era a festinha básica? O cara pegava a esposa nesse dia específico e falava, ó, vamos pedir pros deuses pra nossa plantação ser fértil? Vamos. Aí eles iam pra plantação lá, pro terreno, e eles faziam uns rituais e depois o cara chegava junto na esposa lá pra profetizar fertilidade naquilo ali. Então, num cenário mais domiciliar, era o cara tendo relação com a esposa deitado ali na plantação. Num cenário mais coletivo, era o pega geral. Aí era o que na Grécia chamava de rito de Eleusis, ou mistério de Eleusis, e em Roma eram as Saturnálias, ou as Bacanalhas também, por causa do deus Baco, né? Sim. Que é o deus do vinho. Então, o que eles faziam? Faziam um ritualzão lá, e era a pegação geral tipo uma festa da fertilidade, né? Agora, isso é o que o livro de história vai dizer. O que as sociedades secretas dizem é que era mais do que isso. O que eles dizem é que nessas festas, em épocas específicas do ano, tinha que ser numa época específica, no horário específico, com a roupa específica, com os símbolos específicos, com uma alimentação certa, aromas certos, ervas certas, tudo era bem complexo. Apareciam seres espirituais, chamados súcubos e íncubos. Súcubo é o que suga, íncubo é o que insemina. Então o que acontecia? Aparecia um ser espiritual em forma de mulher, que era o súcubus, que vai sugar, e o cara mandava ver ali, e o ser espiritual sugava, pegava o espermatozoide do cara, sugava. E aí depois esse ser espiritual assumia uma forma masculina e inseminava a mulher. Sabe aqueles sonhos de poluição noturna? O cara sonha que tá tendo relação e ele ejacula? É como se o cara... né? Mano, bota igual o covarde que joga a câmera. Não aconteceu isso com ele nunca, não. Pô. Não aconteceu isso com ele nunca, não. Ele tá entendendo o que a gente tá falando. É. Sabe essa parada que você... Cara, era um sonho. Mas você finalizou o serviço ali. É como se fosse isso. O ser espiritual te induz a achar que você tá na relação só pra pegar o teu espermatozoide. E aí, depois toda vez que aconteceu isso, então alguém levou... Não, acho que não. O próprio corpo, ele chega a hora que ele precisa expelir, né? Se o cara tiver muito tempo ali só acumulando, ele tem que... Acho que a própria mente arruma um jeito de liberar o serviço, né? Então, parada fisiológica, né? Fisiológica. Agora, depois, isso tudo nessas lendas aí depois ele vai na forma de um homem. Primeiro na forma de uma mulher ele pega, depois na forma de um homem ele insemina. Seria uma inseminação artificial. Dentro do ocultismo, aí a gente tá falando de Aleister Crowley, ele chama esse neném que nasce disso de criança da lua, ou Moon Child. Porque essa criança nasce diferente. É uma criança geneticamente modificada, porque esses seres mexeram no DNA e fizeram com que essa pessoa tivesse uma capacidade espiritual maior de ter contato com o sobrenatural. Então eles
fabricariam um exército de paranormais geneticamente modificados para trabalhar para um propósito de dominar o mundo, entendeu? E é nessa teoria que surgem as lendas dos semideuses, pô, de Hércules, até o Aquiles mesmo, né? Eles eram considerados filhos dos deuses. Porque você sabe que esses deuses da Grécia, eles eram, os caras caçador, né? Os caras desciam aqui na Terra e pegavam geral, né? Zeus, então, engravidou metade da Grécia, né? E era tudo nesse tipo de lógica. E a ideia era que esses caras fabricados assim eram os reis que comandavam o povo. Você vê o rei Mino, da ilha de Creta, ele era um filho de Zeus, né? Com a Europa. Pra você que não sabe de onde veio o nome Europa, vem daí, né? Europa, o continente, era uma personagem da mitologia grega, era uma mulher bonitona que Zeus pegou, falou, essa é minha. Pescou ali, levou pra ilha deserta, a ilha de Creta, e engravidou ela ali e deu origem ao rei Mino, que era um semideus. Então, segundo a história da Grécia, todos os reis da antiguidade eram semideuses, pô. Foram caras fabricados nesse esquema, entendeu? Então, é muito curioso quando você olha isso. Dizem que esses caras também tinham uma estatura diferenciada, os caras eram gigantes, né, mais fortes e tal. É muito interessante quando você descobre dentro da ufologia como é que é essa dinâmica da abdução alienígena. Isso. Não é não? Sim. Qual é a história que os caras contam, as mulheres, né? A mulher tá em casa dormindo, de repente ela acorda, vê um monte de, uns 3 ou 4, 2 em cada lado da cama, e aí ela começa a levitar e é levada pra dentro da nave. Aí dentro da nave ela tá numa mesa assim de experimento, e ela fala, ó, extraíram óvulo meu, é sempre experiências nos órgãos reprodutivos. Aí eles descem a mulher de volta pra cama, e ela acorda e fala, deve ter sido um sonho, né? E aí de repente a mulher começa a ver a barriga crescendo. Fala, pô, o que é isso aqui? É uma gravidez psicológica, né? Sim. Parada dessa. E aí a barriga vai crescendo, mas, pô, eu sou virgem? Pô, como é que eu tô grávida? E aí, quando a barriguinha tá com, tipo, uma gravidez de 3 meses, ela tem outro sonho desse, que os bichinhos aparecem e levam pra ele, tira o bebê, e o bebê é meio misturado lagarto com gente, e mostram pra ela, ó, seu filho aqui, ó. E aí leva o bebê e deixa ela. Aí você fala, pô, semelhante àquele negócio de festa de fertilidade, né? Será que agora eles estão aparecendo fingindo que é uma parada tecnológica, né? De nave, né? Uhum. Então, os ritos de fertilidade da história da Grécia é muito semelhante às abduções alienígenas, onde eles tiram o espermatozoide do cara, depois engravida a mulher, depois tira o bebê, faz uma cesárea lá, que algumas dessas mulheres fazem exame e vê que ela teve uma gravidez que ninguém sabe pra onde foi o bebê. Coisas estranhas pra caramba, né? Então, se você olha isso numa ótica bíblica, você pergunta assim, cara, será que eles estão montando o exército do anticristo pra guerra do Armagedon, a guerra final? Aí, sei lá, às vezes é isso, né, cara? Então aí você tem a fusão da Bíblia com a ufologia, né? Ou pelo menos do Apocalipse com a ufologia, né? E aí eles ficam onde nessa história aí, cara? Estão em outro... Esses caras híbridos aí, os 9 homens teriam todos híbridos, pô. Nessa teoria, o Trump seria um cara híbrido, toda essa galera, o Elon Musk, eles não nasceram de forma normal, não, foram inseminados. Vieram com habilidades excepcionais, entendeu? Seria essa a teoria. Eles são os filhos da lua. Enviados dele. São os representantes dos caras. Representantes, os apóstolos dos caras, né? O Eric, o que que o... Ainda bem que eu falei que é piração, né? Não, mas não é a primeira vez que eu escuto, tá? O que o Júlio contou pra gente que o Trump, o Putin e o Elon Musk seriam reptilianos, incluindo a Rainha Elizabeth, que é da família real inglesa. E aí, Então, é isso. De onde vem essa... Conecta com isso? Conecta porque você tem os nórdicos, que são na ufologia, tá? Nas raças de alienígena. Você tem os Greys, que são os cinzentos, que é esse baixinho cabeçudo. Isso. Você tem o nórdico, que é o altão louro. E você tem os reptilianos, pô. Que são lagartos grandes, mas que falam e tal, são inteligentes. Uns dizem que são até meio cientistas, né? Um cara falou que uma vez ele viu um reptiliano desse de 3 metros de altura com uma pranchetinha, com uma roupinha de cientista fazendo anotação na prancheta. Nesse naipe. Isso quer dizer, então, que os cientistas que estão aí negando essa existência pode ser, então, uma contra-inteligência? Pode ser também, pode ser uma desinformação, né? Tipo, o Sérgio Sacani é um representante aí pra lutar contra, né?
Quem foi que falou isso aqui numa brincadeira dessa, Deu uma cara, zoada, do né? cientista? Acho que vocês até usaram na thumb, cara, o Sacane, não teve isso aqui no canal? Que ele era infiltrado aí da reptiliano. Ele vai contra Fala tudo, contra, tudo mas na verdade é a favor, né? Não, eu tô falando como piração aí. A gente usou na thumb, mas o convidado, ele não disse exatamente isso, mas ele disse que algumas pessoas fazem isso. Aí a gente botou a foto do Sacane como se ele fosse um desses cientistas que fazem... Cientistas alienígenas. Sacanagem, o Sacane. Não, casava ali, né? Ele citou cientistas que... É uma referência, né? É uma referência.